Tem gente ganhando menos que você e ainda assim dormindo mais tranquila, viajando sem parcela no cartão e dizendo não para uma proposta ruim de trabalho. Não é pois descobriu um investimento secreto. Muitas vezes a diferença está numa pergunta meio incômoda. Quando o dinheiro dessa pessoa aumenta, a vida inteira fica mais cara junto. É fácil olhar para alguém com salário menor e concluir que ela está pior. Você vê o cargo, compara o olerite, lembra do seu esforço e pensa que deveria estar bem mais à frente. Só que salário é entrada de dinheiro. Patrimônio é o que sobra depois que a vida passa pela conta. E entre uma coisa e outra, existe um lugar onde muita gente se perde. O padrão de vida vai subindo antes da segurança financeira ter tempo de nascer. Pensa no André, ele tem 37 anos, trabalha numa empresa de logística e recebe um salário que no papel melhorou bastante nos últimos anos. Quando foi promovido, trocou o celular. Quando recebeu bônus, entrou em outro financiamento. Quando começou a fazer alguns freelas, aumentou o limite que aceitava no cartão. Nada parecia absurdo isoladamente. O problema era o conjunto. Cada melhora de renda virava uma nova obrigação mensal. O colega dele, Vinícius, ganha menos. Não é uma história de alguém que vive numa austeridade triste nem de uma pessoa que nunca compra nada. Vinícius mora num apartamento parecido, trabalha muito e também gosta de conforto. Mas ele adotou uma regra que André nunca tinha parado para pensar. Antes de melhorar a aparência da vida, ele melhora a margem da vida. Se entra dinheiro novo, uma parte vai para a liberdade antes de ir para consumo. No almoço, André parecia mais bem-sucedido. Tinha o carro mais novo, roupa um pouco mais cara e sempre uma novidade para mostrar. Quando surgia uma despesa inesperada, porém, a diferença aparecia. Um concerto, uma consulta, uma multa ou um mês de renda menor já mudavam o humor dele. Ele precisava reorganizar parcelamentos, adiar contas e usar limite. Vinícius não comemorava essas situações, mas conseguia resolver sem transformar um imprevisto numa crise de identidade. Essa é a primeira armadilha, confundir padrão alto com vida forte. Um padrão alto pode ser bom quando cabe com folga, pode trazer conforto, descanso, tempo e experiências que realmente fazem sentido. O problema começa quando ele precisa ser sustentado por ansiedade, crédito e a necessidade de parecer que tudo está andando bem. A pessoa ganha mais, mas fica mais vulnerável a qualquer oscilação. André não era irresponsável, ele só seguia um roteiro que quase todo mundo aprende sem perceber. Você trabalha para melhorar de vida. Melhorar de vida parece trocar o que já funciona por algo mais visível. O novo carro chama atenção, a viagem rende conversa, a casa maior vira prova. Só que cada escolha tem custo de manutenção. Seguro, imposto, condomínio, combustível, assinatura, reparo, presente, restaurante, prestação. O salário maior chega e já encontra uma fila esperando por ele. Vinícius fez diferente num ponto simples. Quando recebeu o primeiro aumento relevante, não subiu todas as despesas no mesmo mês. Primeiro colocou as contas em ordem, depois montou uma reserva para não depender de cartão. Só então escolheu melhorar algumas coisas da rotina. Não era uma regra mágica, mas criava distância entre desejo e compromisso. Ele conseguia perguntar: eu quero isso de verdade ou quero que as pessoas percebam que agora eu posso comprar? Essa pausa parece pequena, mas muda a qualidade das decisões. Quando uma compra não precisa ser feita hoje, ela passa pelo teste do tempo. Depois de 48 horas, muitas vontades diminuem. Depois de 30 dias, algumas compras mostram que eram só comparação com colega, vizinho ou internet. E o dinheiro que não virou uma parcela nova começa a fazer outra coisa, cria espaço para respirar. Aqui vale uma honestidade importante. Não dá para resolver toda dificuldade financeira cortando café ou fingindo que renda não importa. Para muita gente, o problema é realmente ganhar pouco, enfrentar aluguel caro, ter filhos, cuidar de família ou carregar uma dívida antiga. Aumentar renda é parte da saída. Estudar, negociar salário, buscar trabalho melhor, fazer um serviço extra ou desenvolver uma habilidade pode mudar o jogo. Mas renda maior sem direção também pode só financiar uma versão mais cara do mesmo aperto. O ponto não é viver como se nunca pudesse aproveitar nada, é impedir que cada conquista vire uma obrigação fixa. Quando o aumento chega, experimente dividi-lo antes de gastar. Uma parte pode melhorar a vida agora, outra pode ir para uma reserva, outra pode financiar uma habilidade que aumente sua renda futura. E se fizer sentido para seu prazo e seu perfil, uma parte pode começar a virar patrimônio em investimentos simples e compatíveis com sua realidade. A ordem é que protege você. Se isso já te fez olhar para o próximo aumento de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve. Aqui a conversa é sobre dinheiro de verdade, sem promessa fácil e sem fingir que uma planilha resolve a vida de todo mundo. André percebeu a diferença quando precisou ficar 2 semanas sem fazer os freelas. O orçamento que parecia organizado dependia de cada extra chegar no dia certo. Não havia espaço para doença, cansaço nem atraso. Foi desconfortável admitir, mas libertador também. Ele não precisava abandonar tudo o que gostava.
Precisava parar de tratar renda variável como se fosse garantida e de tratar crédito como se fosse reserva. Ele começou pelo que estava ao alcance, listou as despesas que tinham vindo só para manter a aparência, não cortou por raiva nem fez um desafio radical, escolheu duas para pausar por 3 meses, renegociou uma parcela cara, separou um valor automático no dia em que recebia. A meta inicial não era ficar rico, era conseguir pagar uma surpresa sem pedir socorro ao cartão. Esse primeiro objetivo parece pouco glamouroso, mas é onde a sensação de controle começa. Enquanto isso, Vinícius continuava ganhando menos, mas comprava tempo. Tempo para procurar vaga sem desespero. Tempo para recusar um serviço que pagava mal. Tempo para estudar uma ferramenta nova à noite. Tempo para planejar uma viagem sem voltar com uma fatura que estragasse os meses seguintes. É isso que patrimônio faz antes de ficar grande. Ele devolve escolhas. Muita gente subestima esse ponto, pois imagina patrimônio apenas como um número distante. Só que patrimônio também é uma reserva que evita uma dívida cara. É o dinheiro separado que permite consertar o carro e continuar trabalhando. É uma aplicação simples que impede você de aceitar qualquer condição por medo de uma conta vencer. Não resolve todos os problemas, mas reduz o poder que cada problema tem sobre você. Existe também uma pressão social que bagunça muito essa conta. Quando um amigo troca de carro, o seu parece pior de uma hora para outra. Quando alguém posta uma viagem, a sua rotina parece parada. Quando a família pergunta por qual motivo você ainda não comprou algo maior, você sente que precisa justificar escolhas que, na verdade, estão protegendo seu futuro. A comparação não mostra a fatura, o medo e a falta de margem de ninguém. Ela mostra apenas a vitrine. Por isso, equilíbrio não significa copiar a vida de quem parece mais rico, nem a vida de quem parece extremamente frugal. Significa saber o que você quer sustentar. Um jantar com a família pode valer muito. Um curso bem escolhido pode valer muito. Uma viagem planejada pode valer muito. Um carro confiável pode valer muito. O que costuma sair caro é comprar para provar que você pertence a um grupo ou para anestesiar um dia ruim. Uma regra prática ajuda. Antes de assumir uma nova despesa fixa, pergunte quanto ela custa por mês, quanto ela exige para ser mantida e qual liberdade ela tira se sua renda cair. Se a resposta for desconfortável, não significa que a compra é proibida. Significa que ela precisa de mais caixa, mais planejamento ou mais tempo. Às vezes, o melhor momento de comprar é depois de construir a base que permite aproveitar sem medo. André também precisou olhar para a própria renda com mais seriedade. Em vez de esperar um milagre no próximo pagamento, escolheu uma habilidade útil no trabalho e começou a praticar. Pediu feedback, organizou o portfólio dos freelas, aprendeu a conversar sobre valor sem pedir desculpas. Meses depois, conseguiu cobrar melhor por um serviço que já fazia. A diferença é que agora ele não usou todo o ganho novo para aumentar o custo de viver. Essa combinação é poderosa, renda crescendo e padrão sob controle. Se você melhora de salário e mantém alguma distância entre o que entra e o que sai, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor. Se toda melhora vira consumo automático, você só troca uma esteira pequena por uma esteira mais cara. Continua correndo, só que agora com prestações maiores e mais coisas para perder. É por isso que pessoas com salário menor às vezes parecem ter mais. Elas talvez tenham menos entrada, mas também têm menos vazamento, menos compromisso assumido por impulso e mais clareza sobre a ordem das prioridades. Não é uma competição moral. Não faz alguém melhor nem pior. É uma conta de sobrevivência e de escolha. Quem consegue guardar margem compra tranquilidade antes de comprar aparência. Se você quiser começar hoje, não tente reorganizar a vida inteira numa tarde. Escolha um aumento, um extra ou uma economia específica que entrar este mês. Decida antes para onde ele vai. Pode ser metade para reduzir dívida, uma parte para reserva e uma parte para algo que melhora a sua vida de verdade. Depois escolha uma despesa de aparência para observar por 90 dias. Talvez você descubra que ela nem fazia tanta falta. Também vale criar um pequeno ritual mensal. Uma vez por mês, olhe para as despesas fixas e pergunte: esta conta ainda representa uma escolha minha ou virou piloto automático? Olhe para a renda e pergunte: o que posso aprender, negociar ou oferecer que aumente meu valor? E olhe para a reserva e pergunte: se um problema aparecer amanhã, quanto de paz eu realmente tenho? São perguntas simples, mas evitam que a vida fique cara demais sem você perceber. No fim, André não precisava virar outra pessoa. Não precisava vender tudo, morar mal ou fingir que não gosta de conforto. Ele precisava inverter a ordem. Primeiro segurança, depois crescimento, depois consumo que fizesse sentido. Com o tempo, o carro continuou sendo apenas um carro, o celular deixou de ser prêmio e o salário deixou de desaparecer no mesmo ritmo em que entrava.
Talvez a pessoa que ganha menos e tem mais não tenha descoberto um segredo. Talvez ela só tenha entendido cedo que liberdade não aparece na vitrine. Ela aparece quando um imprevisto não derruba seu mês, quando você pode esperar antes de comprar e quando um aumento vira opção, não obrigação. Comenta, qual gasto mais cresce quando sua renda melhora? Carro, casa, comida, viagem, celular ou roupa? E se inscreve para acompanhar mais conversas sobre dinheiro, escolhas e patrimônio construído sem teatro.